Muito obrigado, digo eu. Agradeço, Giovana, Hebe, pela oportunidade de estarmos novamente parando para refletirmos a respeito de questões tão interessantes e importantes, para que a gente possa fazer com que Juiz de Fora verdadeiramente se reconheça como uma cidade negra, né? Obrigado, mais uma vez, obrigado aos presentes, aos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse trabalho. Bem, rapidamente, eu não posso deixar de fazer uma referência ao Flavinho, né? Flavinho da Juventude. Que Juventude? Juventude foi uma grande escola de samba daqui de Juiz de Fora, localizada em um bairro eminentemente negro, um bairro que tem o seu entorno uns 6 ou 7 bairros também ali agregados, e localidades absolutamente, com sua maioria negra. Então, a Escola de Samba Juventude Imperial e o Flavinho com uma efervescência, eu conheci o Flavinho, nós éramos contemporâneos do movimento negro aqui em Juiz de Fora, na metade da década de 80, no GEABA, que é o Grupo de Estudos Afro-Brasileiro Cotirene. E o Flavinho fervia, ele começou a ler Malcolm X, como ele dizia, e ele saía querendo já impor a nossa ideologia, a força, e era difícil segurar o Flavinho. E para que segurar o Flavinho? Né? A gente também temia, e era uma zona conflituosa muito grande, aquela necessidade que a gente tinha de externar a nossa força, que era agregada na época, né, com o grupo, e o Flavinho, já que ele pulou a etapa da revolta e da rebeldia, ele já se tornou um guerrilheiro, né, solidário com a causa negra em toda a sua essência. Ele respirava a causa negra. Então, ele compôs, ele cantava, ele criou possibilidades de vida e com qualidade de vida, né? Importante ressaltar isso, e diante de todo esse compromisso que a sociedade juiz-forana tem com a memória desse cara, com a história que esse cara fez aqui, eu coloco uma pequena provocação para que o mundo do samba juiz-forano, a sociedade juiz-forana, o movimento negro Juiz de Fora, ele foi funcionário da prefeitura, de que forma a gente pode fazer com que o nome do Flavinho da Juventude se torne uma forma de enfrentamento e de materialização memorial e imemorial nessa cidade. Não sei, procuraríamos o parlamento, através da Câmara dos Vereadores, um projeto de lei, uma placa, uma rua, qualquer coisa, um memorial na região em que ele morava, que ele foi muito importante ali, não sei. Está lançada uma reflexão para que a gente possa saber de que forma a gente pode dar continuidade à memória e à história que o Flavinho escreveu nessa cidade. Bom, vamos lá. Clubes sociais negros, né? Eu tinha essa inquietação há muito tempo na minha vida, porque eu cresci em ambientes assim, décadas de 60, de 70, 80, até início dos anos 90, e eu queria fazer realmente um trabalho para que eu pudesse entender um pouco mais, e para além disso, contribuir para que a historiografia não se consolidasse em minhas mãos, e eu, enquanto professora, enquanto educadora, reproduzindo os mesmos objetos opressores de uma sociedade dominante, branca, hegemônica, para que ditasse os nossos fazeres e afazeres ao longo da história. Eu queria construir uma história diferenciada para que pudesse inserir na historiografia, nos livros didáticos e paradidáticos, objetos de estudos diferentes, problemas diferentes, para que a sociedade pudesse se deparar com uma história do negro que não fosse só a escravidão, a tortura, a morte, o sofrimento, sangue, dor, né? Se nós estamos aqui, uma sociedade eminentemente negra, como Juiz de Fora, então a gente atravessou essas décadas, esses séculos, e de que forma a gente sobreviveu e de que maneiras, que não só no Pelourinho, nas senzalas e no trabalho forçado. De que maneira a gente conseguiu realmente inserir
em outros espaços. E a minha tese de doutorado, eu acabei realmente buscando respostas para poder consolidar essa inquietação e transformar isso em algo concreto. Clubes sociais negros, né? Clubes sociais negros se tornaram, a partir de um levantamento, de um diagnóstico bastante completo com a professora Giane Vargas Escobar, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que fez um trabalho realmente um mapeamento bem conciso a esse respeito. E eu acabei me buscando-a como referência para montar um histórico dos clubes sociais negros. Isso foi muito importante, porque eu acabei me deparando com os clubes sociais negros, com seus surgimentos, no final do século XIX. Nos 1872, havia Clube Social Negro. E Clube Social Negro, ao longo do tempo, demarcando na sociedade espaços e territórios eminentemente negros, em razão de uma exclusão no acesso, ou impedimento no acesso aos clubes sociais não negros. Então, eu achei o tema muito importante, porque denota um apartheid brasileira. Os clubes sociais existentes na sociedade ao longo do tempo, eles, final do século XIX, início do século XX, esses clubes sociais de futebol, os clubes esportivos, né, com as suas atividades esportivas nas mais variadas modalidades, eles não tinham acesso, a população negra não tinha acesso. A população negra que se inseria nas zonas urbanas no início do século XX, essa população negra não tinha acesso a alguns recintos de espaços de socialização, clubes em geral. Os clubes esportivos, os clubes sociais, dançar, né? Dançar, o lazer, a cultura, a diversão. Havia, no início do século XX, uma pequena classe média negra que surgia, uma classe diferenciada daquela ex-escravizada, oriunda tanto em São Paulo, no sul, na região sul, na região sudeste, Rio, São Paulo, oriundas do trabalho assalariado, e outro segmento que vinha, como aqui na zona da Mata Mineira, havia uma classe social negra em ascensão, devido principalmente à expansão das ferrovias. Então, cidades surgiram na zona da Mata Mineira a partir da construção das estradas de ferro, Estrada de Ferro Leopoldina, Estrada de Ferro Central do Brasil. E aqui na zona da Mata Mineira, a gente acaba verificando cidades como Rio Pomba, Guaianá, Guarani, Rio Novo, além Paraíba, Juiz de Fora, Lima Duarte, e em torno, como essas cidades se estabilizaram, ali também uma população negra com uma renda diferenciada, que não tinha acesso a determinados espaços. Então, está demarcado aí a uma exclusão e um regime de um apartheid brasileira ou a mineira, que a gente acaba verificando aqui na Zona da Mata de uma forma bem objetiva. Bom, os clubes sociais negros, principalmente, eles acabaram se tornando, na virada do século XIX para o século XX, chamando a atenção devido à particularidade e à frequência com que essas comemorações populares existiam pelo Brasil afora. A região sul foi uma região que chama a atenção pelo quantitativo de clubes sociais negros. Quase 100 clubes sociais negros foram identificados no Rio Grande do Sul. São Paulo, inúmeros. A gente não tem um levantamento preciso, mas tanto na cidade de São Paulo quanto no interior de São Paulo, a gente verifica a existência de clubes sociais negros que surgiram devido à discriminação que era exercida nos clubes sociais que eles não tinham acesso, né? Então, estava sendo criado aí um ambiente propício para que essa população negra tivesse realmente um território bem localizado para se ajuntarem
e promoverem suas ações de lazer e cultura, promoção da cultura e diversão e sociabilidade. A gente observa, levantando as histórias dos clubes sociais negros, uma peculiaridade que é muito importante. Os clubes sociais negros, eles não tiveram apenas o objetivo de promover a socialização e o lazer. Os clubes sociais negros, na virada do século XIX, eles eram entidades, instituições que promoviam o acesso às cartas de alforria. Ainda, olha, inclusive no final do século XIX, algumas fontes nos tratam dessas informações de uma forma bem concisa. Os clubes sociais negros, eles atuaram para angariar fundos para comprar a liberdade dos trabalhadores escravizados, dos ex-escravos libertos, que tinham algum vínculo de dívida e o endividamento crescente ao longo do tempo, no início do século XX também. Os clubes sociais negros prestaram auxílios aos desempregados, né, às pessoas endividadas. Os clubes sociais negros promoveram auxílio funeral, além de custear despesas com educação. Mulheres negras, no interior dos clubes sociais negros, elas atuavam como professoras, davam aula de reforço nas várias áreas do saber, em todas as áreas do saber. Elas tinham dificuldade, porque estava ali com pão e manteiga. Isso em São Paulo a gente verifica muito, em alguns relatos até de entidades afins, como Clarim da Alvorada, né, o Teatro Experimental do Negro no Rio, não especificamente nesse sentido, do sentido assistencial, né, mas promovia ações que o Estado não promovia, no que tange ao benefício, à implantação de direitos dos cidadãos. Alguns clubes sociais, eles trazem algumas curiosidades que me chamaram a atenção com relação às suas denominações. Algumas denominações voltadas para a aclamação da abolição, né? Clube Social José do Patrocínio, Clube Social Castro Alves e Rui Barbosa. Outros clubes, em suas denominações, trouxeram referências a festas e traziam muito também de uma outra organização, que eram os ranchos, com alguma referência irônica ou localizado no cotidiano do grupo daquela representação. Se não, vejamos, olha, tem um clube social negro denominado Fica Aí para Ir Dizendo. Outro grupo, Depois da Chuva. O outro, Chove, mas não molha. Antes, grupos pequenos, depois ranchos, depois espaço de lazer, alguns viraram, inclusive, escolas de samba. Aí cheguei a Juiz de Fora, falei, e Juiz de Fora? Né? Como a coisa acontece, como surgiram, tomei conhecimento nesse período, aí no início do século XX, até meados do século XX, a existência de ranchos carnavalescos importantíssimos, que atravessaram esse período e chegaram até as décadas de 60 e 70, os ranchos denominados rouxinóis. Não venhas assim. Quem são eles? Com uma interrogação. Prazer das Morenas. E o Quem Pode, Pode, que era o que o pessoal denomina o PP, para pretos. Então, esses ranchos acabaram originando também lugares de socialização, né, da população negra que ia para dançar. A festa, a herança da cosmovisão africana, né? A festa, a memorialidade, a territorialidade, a circularidade, a dança com a musicalidade, né? Então, tudo isso já vinha junto, isso ia atravessar, com certeza, como atravessou os tempos, né? Juiz de Fora apresenta, e eu fiz um levantamento da minha tese de doutoramento,
eu contei 12 clubes sociais negros, e foi qualquer coisa assim absurdamente grande para o meu contentamento, né? E alguns muito recentes, né? Décadas de 80, principalmente, quase nenhum deles chegou à década de 90, mas a maioria décadas de 40, 50, 60, 70 e década de 80. Bom, vamos lá. Eu trabalhei com algumas informações colhidas através de depoimentos ou entrevistas com as pessoas idosas, principalmente. Eu descobri que no bairro Dom Bosco, antiga Serrinha, havia ali um clube, era um clube, mas era um clube muito simples, porque era de pessoas muito simples. Serrinha era um local de o espaço de ocupação da população negra, oriunda das fazendas de café da região ali de Belmiro Braga, Monte Verde, São José das Três Ilhas, é uma região aqui na zona oeste de Juiz de Fora, e que realmente a população negra saía dali e chegava, se estabelecia no bairro Dom Bosco. Hoje Dom Bosco, antigamente Serrinha. E ali tinha o Pão com Pele, tinha o Buraco Quente, e tinha um outro clube também, Serrinha, no Arraial do Sapê. Arraial do Sapê era uma localidade, para quem conhece Juiz de Fora, entre o Teixeiras e o Cascatinha, Arraial do Sapê. E aí também, ali existia um clube social negro, e o pessoal ia para lá com muita frequência, todo fim de semana, né? O Serrano, né? Antiga Serrinha, tinha um clube denominado Serrano. Esse clube ele era localizado no cruzamento entre a rua Monsenhor Gustavo Freire com o Olegário Maciel, bem próxima à rua Tietê, um casarão grande, com muita gente preta. Foi assim que disse a minha testemunha, a pessoa que me deu a entrevista. Achei muito legal. Bom, em Juiz de Fora, mais na zona nordeste, havia o Clube Flamenguinho. O Flamenguinho com toda a sua um contingencial com um percentual bastante expressivo da população eminentemente negra, bairro periferia, bairro pobre. O pessoal ia para o Bonfim e ali estava o Clube Flamenguinho, que o pessoal dançava até o sol raiar, segundo informações. Textil existe hoje, né? Era o sindicato dos têxteis, e hoje ainda funciona como sindicato dos têxteis, só que ali tinha um salão muito grande, e ali a população negra no centro da cidade tinha um acesso, era um pessoal que exigia um pouco mais de requinte. Isso era muito importante para a época, né? O pessoal estava, não, nós vamos sair, nós vamos dançar, e alguns queriam realmente um certo requinte. E no textil, que funciona na rua Vespasiano Vieira, número 47, era um espaço de dança simples, mas que exigia uma produção, uma finalização dos seus trajes para que o acesso acontecesse. E o que chama a atenção do textil para o povo que dançava lá era a alegria que tinha ali, contida. Bom, no bairro Santa Luzia, zona sul de Juiz de Fora, outra localidade também constituída pela maioria negra, havia o Lunar. Uns ou outros devem se lembrar aí que realmente fazia era um espaço que agregava o povo preto da cidade toda. O Lunar crescia e crescia e crescia e continuava cheio. E as pessoas dançavam, uma população de uma faixa etária um pouco menor, né, entrando na fase adulta, mas não tão ao povo mais de uma terceira faixa etária, não mais acima de 50 anos, mas o pessoal mais jovem que agregava o Lunar, né? Batuque afro-brasileiro, eu denomino batuque porque, uma vez que o Nelson Silva criou em um espaço que era um clube social, um bar que agregava o clube social, e que ali o batuque traz... Eu procurei saber através da pesquisa que o professor Osvair Oliveira, ele publicou
um livro trazendo a história do batuque, eu fui trabalhar conceito, mas o que significa o batuque a partir dessa perspectiva. Ele chamou atenção, batuque significa ritmo de corpo, ritmo sincopado, né? Sintonia de cantigas, violas, instrumentos e corpos. Então, o batuque cabe aqui. Ele foi um clube social negro, com certeza. Tem um clube social grande que abriu as portas na década de 60 para a população negra, que não era exclusivamente para o esporte, né, que a gente fora tinha o Clube Tupinambás, o Clube Tupi, o Clube Esporte, que não tinham acesso à população negra para os espaços de lazer. A população negra, como em São Paulo, tinha acesso para as atividades esportivas, as atividades esportivas profissionais ou amadoras, para representarem o clube, mas para as áreas de lazer isso não era possível. Bom, Montesinas, no bairro Bonfim também, já era um clube grande que exigia um requinte diferenciado. E formou uma história que chamou a atenção devido ao espaço que ocupava, muito próximo do Flamenguinho, mas com um público diferente. Era um acesso da população negra, mas que exigia um determinado requinte para os frequentadores. Fogão foi um clube social negro que aconteceu, foi criado em Juiz de Fora, nos idos dos anos 50 e 60. E o senhor Betim, principalmente, ele, com uma ironia, ele sempre colocava... Eu perguntei, por que fogão? Ele falou, minha filha, porque lá era uma estufa, não tinha ventilação direito, mas era ali que a gente queria ficar, era o melhor lugar para dançar. E tinha uma curiosidade, o fogão. Fogão, mulher que pagava a entrada, ela poderia recusar dar tábua em um parceiro que, por acaso, fosse chamasse para dançar. E a mulher que não pagava, eu não sei como eles tomavam conhecimento. A mulher que não pagava... A gente ouviria a noite inteira, Rita, com muito prazer. Mas eu gostaria que você concluísse e a gente depois estende nas perguntas, tá bom? Então tá. Fogão, mulher que não pagava não podia dar tábua. Pronto, né? Além da Casa de Itália, que agregava a população negra também com uma frequência, uma quantidade grande desse povo ali dentro. Além, lógico, do Elite Clube Mineiro, que foi o clube que eu me ative mais na minha pesquisa, devido à história pessoal que eu tenho com isso, eu consegui deixar extravasar as minhas subjetividades, né? Olha, fechando mesmo agora, os clubes sociais negros, eles tiraram da historiografia um momento de estanquez, né? O Clube Social Negro foi uma modalidade diferenciada de movimento social, trouxe para si a responsabilidade de promover a estima e a autoestima, as mulheres estavam ali, os concursos de Miss Negra aconteceram a partir da existência dos clubes sociais negros, Miss Negra, Miss Escurinha, à medida que o tempo ia passando, o pessoal ia diversificando a terminologia, mas o Clube Social Negro foi definitivamente uma ação coletiva de grupos organizados de negros para a promoção de negros. Só aí, a partir daí, eu acho que já vale a pena a gente parar e pensar um bocadinho nesses espaços, nesses territórios de socialização, de lazer, de cultura, de alegria, da beleza. Bom, a gente pode conversar mais para frente depois. Espero ter dado o recado e agradeço enormemente a paciência. Eu acho que tem um período que a gente pode considerar assim, etapas, né? Os clubes sociais negros, eles tiveram no primeiro momento essa intenção, aqui em Juiz de Fora, a intenção dançante mesmo, da coisa da associação, da sociabilidade, da agressão, né? Do agregar. Então, o lazer do fim de semana, isso era muito importante. Eu tenho que ressaltar a relevância dessa questão dessa sociabilidade para a população negra, uma vez que era nesse espaço que se promovia a autoestima. Algumas entrevistas que eu fiz
as mulheres foram muito objetivas, muito determinantes, falar, a gente se produzia, a gente ia, a gente arrumava o cabelo, era ali que a gente poderia se sentir bonita. Era ali que a gente percebe agora que a estima da mulher negra, que era considerado um fator que era para ser baixado durante a semana, chegava o final de semana, elas estavam ali numa produção da estética, da valorização do ser humano, da mulher negra. Mulher negra, o que é isso? Né? Como não se discutia a relevância da mulher negra na sociedade. Ela era inexistente, ela era um braço mecânico de produção, operária, no sentido, né, lato da palavra, de produção de riquezas e de serviços, única e exclusivamente. Daí, a dona Juraci, a dona Dionísia, virarem para mim e falarem o seguinte, era o melhor lugar, a gente tinha que estar ali, ali a gente se sentia bonita. O Elite Clube tinha um bar, existia um bar no andar inferior ao Elite Clube, que era um restaurante que as pessoas passavam ali para acabar, concluir suas produções. As pessoas que vinham do interior passavam ali, tiravam a lama do sapato, acabava de engraxar o sapato. As mulheres usavam bobs no cabelo, traziam os bobs, acabavam de se produzir, de se maquiarem ali. Né? Então, essa questão da estima, as recordações que as minhas entrevistadas me deram, isso é muito importante, é um demarcador, porque é onde eu vi a força da mulher sendo exterminada, sendo produzida pelo próprio grupo, em plena Rua Alfield, no Elite Clube de Juiz de Fora, e eu consegui observar das outras testemunhas também, das outras entrevistas, que isso foi fundamental para a estima da mulher negra. E ali ela saía fortalecida para encarar a semana novamente. Então, era um momento de ação e de reação, porque era uma sociedade racista. Ainda somos uma sociedade racista. E esses demarcadores foram muito importantes para mim. Eu tenho um trabalho diferenciado com as mulheres negras para trazer a fala delas, o relato, as memórias delas, para que a gente possa também estar trabalhando, publicizando esse aspecto da vida social em Juiz de Fora, que a mulher negra inexistia para o poder público, para a sociedade como um todo. Então, a importância do Elite era fundamental. Agora, expandindo para uma outra pergunta, no Elite tocava-se, pelo que eu tomei conhecimento, era a dança de salão. Então, o pessoal que era pé de valsa, para ali ia e bailava. Agora, na década de 50, década de 60, a gente observa o Elite com as danças de salão em suas várias ramificações. Décadas de 70 e 80, a gente percebe uma influência da música negra norte-americana, e a gente percebe muito da influência do blues, do jazz, do Black Power, principalmente o Black Power, calça boca de sino e sapato cavalo de aço. Foi muito colocado também nas minhas entrevistas, e que valorizava muito a questão da estética do poder negro. Isso foi muito importante para esse resgate, para a importância da população negra enquanto um povo que realmente trabalhava a partir dali o espaço de resistência absurdamente grande e importante para que pudessem estar renovados a partir dos dias seguintes. Então, tá. A questão relacionada à religiosidade, está trabalhando questões aqui em Juiz de Fora. Eu acho muito prematuro eu colocar que agora é uma questão bem subjetiva, que realmente, com o decorrer do tempo, as instituições religiosas foram se fechando, tornando-se mais conservadoras e fazendo com que esses espaços tivessem suas ações diminutas. Mas isso é muito subjetivo, opinião mesmo,
pela observação que a gente tem ao longo do tempo. Espaços, o clube elite primava mais pela dança de salão, ok? Décadas de 50 e 60. E bem início da década de 70. A partir daí, houve uma influência dos movimentos, do movimento Black Power, oriundo dos Estados Unidos principalmente, e a dança era marcada eminentemente pelo soul, pelo blues, os ritmos dançantes norte-americanos, inclusive com toda a indumentária, a estética, o cabelo Black Power, né, e o cavalo-sapato de aço. Isso exerceu uma influência muito grande nos níveis de consciência do movimento negro no Brasil, início dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70. E isso repercutia muito nas danças de salão, nas danças nos clubes sociais eminentemente negros. O pessoal conta muito que ir para o Lunar, para a Casa de Itália, para os clubes aqui mais centrais, né, como o Textil, o Fogão, havia uma produção nas décadas de 50 e 60 diferenciadas das décadas de 70, principalmente, e 80. Então, eu acredito que o movimento, a transformação da musicalidade, dos estilos, dos ritmos musicais do mundo interferiram também aqui. E, a partir daí, essas transformações econômicas, militares, talvez eu vi alguma relação aí com questionando a interferência do período militar. Eu acredito que o movimento de rebeldia, o movimento Black Power, num período de ditadura militar, isso também deve ter esvaziado para além das questões das dificuldades financeiras relacionadas à infraestrutura, à logística e às próprias condições financeiras da população. Então, os clubes sociais vieram realmente reduzindo, como o Regis colocou ali, escolas de samba sem o incentivo do poder público e as políticas públicas que já pouco existiam, aí que se tornaram verdadeiramente omissas com relação a essa perspectiva ou essa luta ou a necessidade de manutenção desses espaços, né? Então, resistência, porém, eu gostaria de reforçar, chamar a atenção para a importância da mulher negra nesse processo, tá? A questão da ação, eu não sei se deu para eu externar anteriormente a importância de relatar as descrições, as entrevistas realizadas pelas mulheres negras, enquanto sujeito ativo, dinâmico do espaço de socialização que eram os clubes sociais. A produção, a questão da elevação da estima que estava embaixo no decorrer da semana, enquanto trabalhadoras, prestadoras de serviços. Mas chegava o final de semana, isso era muito importante para elas. Ali elas estavam, ali elas poderiam se sentir possíveis misses, Miss Beleza Negra, Miss Beleza Escurinha, beleza africana, afro-brasileira. Isso era muito importante. A produção era muito importante, a autoestima para a mulher negra, que é um outro segmento também colocado à margem da discussão, do processo de reafirmação e afirmação nesse debate, né? Então, a inserção da mulher negra nesses espaços suscitam outras pesquisas, outros aprofundamentos, porque isso é muito importante, é de uma riqueza muito grande. Eu queria chamar a atenção nesse sentido, ok? E religião. Conservadorismo, né? A expansão do conservadorismo, porém, a manutenção ainda da prática das religiões de matriz africana que sobreviveram ao longo desse tempo. Mas é um trabalho para uma outra oportunidade, para um outro encontro. A princípio, eu não registrei em minhas pesquisas a interferência ou a inserção da religião enquanto possibilidade de exclusão ou de
de inserção. São observações a partir de critérios de subjetividade, que eu acho, que eu acredito, suscitam estudos mais sistemáticos nesse aspecto, para que a gente possa conhecer de fato, tá? Mais ou menos por aí. Agradecer primeiramente, né, que oportunidade única, que riqueza, que possibilidade de a gente estar criando, buscando mais argumentos, mais abordagens, e como a gente cresce, como a gente está intercambiando aqui, né, fontes diferentes, possibilidades diferentes de ampliar, inclusive, um trabalho que está só começando. Eu queria chamar a atenção para os nossos ouvintes, o pessoal que está participando aqui desse debate com a gente, através do chat, ou não, que esteja só ouvindo, tem um ditado aí, um provérbio africano, que afirma que as palavras são muito importantes, os livros escritos, o material bibliográfico é muito importante, mas todo o conteúdo contido nesses referenciais bibliográficos, eles vieram da oralidade. Então, nós, população negra presente, Juiz de Fora, ou em qualquer lugar que seja, tem uma pessoa mais velha, mais idosa em casa, vamos buscar entrevistá-las. Não, mas eu não tenho pauta de pesquisa, de perguntas, eu não tenho uma técnica, não importa, deixa o idoso falar, e começa a registrar isso daí, que sairão algumas pérolas, as quais nós vamos ter material de trabalho, conhecimento da história, as quais a gente não tinha pensado antes. Era isso. Se cada um de nós tiver despertado para essa necessidade de buscarmos a nossa história dentro das nossas casas, a gente vai estar reconstruindo a história de uma forma brilhante, ok? Muito obrigado, Hebe, Giovana, o trabalho de vocês é fantástico, espetacular, super agradecida de conhecer o Petrônio, a Marta, a Patrícia, o Regis já é um companheiro de luta aí que só acrescenta. Obrigado, beijo no coração.